Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos estudar a lição número 10. Para quem o fim tem chegado. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versos 11 e 12. Hoje é terça-feira, 3 de junho. A história de Sodoma e Gomorra. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento: a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. Quais condições morais levaram à destruição dessas cidades? E quais paralelos existem com nossos dias? Tome a sua Bíblia, abra em 2 Pedro, capítulo 2, e leia dos versos 4 ao 11. Depois, o livro de Judas, leia dos versos 5 ao 8. E por último, abra em Ezequiel, capítulo 16, e leia do verso 46 ao verso 50. Após a leitura, responda a pergunta. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia, os ímpios serão destruídos. Apocalipse 20. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado de nosso coração, escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros. No mesmo capítulo em que Deus falou sobre quanto amor derramou sobre sua nação, Ele a advertiu de que, embora não tenha cometido os mesmos pecados, Ezequiel 16:47, se corrompeu mais do que Sodoma. Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Ezequiel 16:41. Imagine a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que cidades famosas por seus pecados. Isso não é novidade, não apenas com o antigo Israel, mas com toda a humanidade. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ter sido escrita com base nos jornais de hoje. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32. Essa descrição da condição dos gentios não tinha a intenção de criar sentimentos de superioridade entre os judeus, mas levar o povo de Deus a entender a gravidade de seus pecados. Natã fez a mesma coisa quando contou a Davi a história de um homem rico que havia roubado a cordeirinha de um pobre homem. Com essa história, o furor de Davi se acendeu, 2 Samuel 12, verso 5, porque a justiça parecia evidente. Mesmo assim, Davi só conseguiu se ver na história quando Natã declarou: "Esse homem é você." 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13 e Apocalipse 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha.
Amanhã estudaremos a respeito do juízo de toda a terra. Que a paz e a graça de Deus o Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com você.